Olá, meus irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Nós estamos aqui para gravar mais uma aula de angelologia. Nossa disciplina que estamos é esta aqui, angelologia, a doutrina dos anjos. Nosso Instituto Sefta Demini, e estamos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Então, nós estamos já quase terminando esta disciplina. Nós já estamos aqui no capítulo de número 6, página de número 23, e estamos na nossa sexta aula. É a nossa sexta aula, primeiro período da nossa sexta aula. Lembrando que toda aula que nós gravamos, ela tem dois períodos. Tem o primeiro período e depois tem um intervalo e vem o segundo período. Então estamos no primeiro período desta aula, onde o assunto aqui hoje é a hierarquia dos anjos. A hierarquia dos anjos. Então, primeiro aqui, nós iremos falar sobre essa hierarquia dos anjos. Então, iremos falar sobre anjos santos de Deus. Agora nós não vamos falar no geral, não. Anjos e demônios, não. Anjos de Deus e anjos santos de Deus e anjos a serviço de Satanás, não. Nós vamos dividir agora o assunto. Então, vamos ficar focado aqui só nos anjos santos de Deus, a hierarquia dos anjos santos de Deus. Ok? Então vamos lá. Algumas passagens da Bíblia Sagrada, deixa entender que há uma hierarquia entre os anjos. Na Epístola aos Colossenses, a posição hierárquica dos anjos está em uma ordem decrescente, quer dizer, decrescente, de cima para baixo, né? Começa então pelo o maior escalão até o menor, uma ordem decrescente. Por exemplo, aqui na Epístola aos Colossenses, a posição hierárquica dos anjos estão assim: primeiro, tronos. Segundo, soberania. Terceiro, principado. E quarto, potestade. Enquanto em Efésios a mesma graduação é mencionada em ordem crescente. São estas. Então vem aqui, em quarto lugar, começar de baixo para cima. Quarto lugar, principados, potestades, poder e domínio.
lembrando que quando diz lá aos Colossenses aqui, soberania aqui é poder. É poder. E quando fala em domínio, aqui está falando de tronos, domínio, tronos. Então, assim né? Quando fala aqui em poder, soberania, domínio, tronos. Acho que deu para entender, né? Porque as palavras mudam, mas não mudam o sentido. O sentido é o mesmo, tá bom? Conclui-se então que essas posições hierárquicas de autoridade entre os anjos ocorrem devido às suas diferentes funções exercidas no céu. É devido à sua função exercida no céu é que ocorre então esta posição hierárquica. Tá ok? Logo, a hierarquia é a distribuição ordenada dos poderes. Distribuição ordenada dos poderes em ordem de importância. A hierarquia pode ser também a graduação de diferentes categorias de membros ou funcionários de uma empresa ou organização, ou mesmo de uma instituição ou igreja. Pode ver que na igreja existe hierarquia. Todo lugar existe hierarquia. Em todo lugar existe hierarquia. Na igreja existe, né? Começa lá a hierarquia. Hoje estão inventando as hierarquias diferentes por aí, né? Que eu não concordo muito, porque em certas igrejas aí a hierarquia maior aí é apóstolo, mas eu não acho base na Bíblia para categoria de apóstolo em nossos dias hoje, porque o último apóstolo na Bíblia foi o apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo para cá, a Bíblia não fala de nenhum apóstolo. A Bíblia fala de bispos e presbíteros, né? Agora, nesse século 21 aí, começou a surgir aí os apóstolos, né? Depois de tanto tempo, nunca precisou de apóstolo para dirigir as igrejas, para presidir. Agora virou moda, né? Eu não sou a favor. Quem quer ser, que seja, né? Mas vamos deixar isso para lá. É só para dar uma explicação, né? Ao que interessa. Então, por isso eu não vou colocar o apóstolo aqui como a hierarquia maior, não. Eu vou deixar o apóstolo de lado e vou pela Bíblia, tá? Olha só, então nós aprendemos assim a hierarquia na igreja da seguinte maneira. Eu vou falar em ordem crescente, em ordem decrescente. Primeiro, pastor. Segundo, evangelista. Terceiro, presbítero. Em quarto lugar, diáconos e missionários. Assim nós colocamos a hierarquia, né? Então, muito bem. Se for falar em forma crescente, então vem
em primeiro lugar, diácono, em segundo lugar, missionário, em terceiro lugar, presbítero, em quarto, evangelista, em quinto lugar, pastor. Hierarquia. Em todo lugar tem. Nas empresas tem hierarquia. Aonde você for, você vai encontrar uma hierarquia. Então no céu não é diferente. No céu não é diferente. No inferno também não é diferente. Lá também tem hierarquia. Só que não vamos falar da hierarquia do inferno em outra aula. Essa aqui nós vamos ficar com a hierarquia dos anjos santos de Deus no céu. Então, essa hierarquia, levando sempre em consideração aqui, com o mais experiente, que tem mais tempo no topo, quando aqui falando de empresa, tá? Falando de empresas, hierarquia dentro das empresas, porque até aqui na igreja a gente não olha muito esse negócio de mais tempo no topo, não é? Mais tempo no topo, que às vezes a pessoa entrou hoje, mas a chamada dele já ultrapassa do que estava mais tempo no topo. Mas ainda alguns é considerado sim. Então, nas empresas é desse jeito aí. O mais experiente é aquele que está mais tempo no topo e com mais experiência de trabalho, e o com menos experiência e menos tempo fica em último lugar. É assim que funciona. Não somente entre essa hierarquia funciona não somente entre os humanos, mas também no mundo espiritual. No mundo espiritual, tanto no lado do bem quanto no lado do mal, existem estas hierarquias. Muito bem, vamos para uma pergunta que muita gente faz e muita gente não sabe. A pergunta é esta: quantos anjos tem no céu? Quantos anjos tem no céu? Quantos anjos? Muito bem. No livro de Apocalipse existem apenas 3 capítulos, 3 capítulos que vai falar sobre número de anjos, ou não vai falar número, vai falar sobre multidões, vai falar sobre uma quantidade grande de anjos. No livro de Apocalipse existem apenas 3 capítulos, que é o capítulo 4, 6 e 13, em que os anjos não são citados. Nos demais capítulos eles são citados 67 vezes. 67 vezes. Na região celestial, no céu, nas regiões celestiais, o número de anjos é incontável.
o número de anjos são incontáveis. A Bíblia é categórica em afirmar que existem milhões de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5 e 11, leiamos, portanto. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Isto, milhões de milhões e milhares de milhares. Sabe o que é isso? Que são as miríades de miríades. São miríades de miríades. Mas você pode perguntar, o que é miríades de miríades? É igual a 100 milhões vezes 100 milhões de anjos. É um número incontáveis. Muito bem. Essa é só a introdução que nós estamos introduzindo aqui o estudo. Amém? Agora vamos falar sobre então a primeira hierarquia. Preste bem atenção. A primeira hierarquia é composta de serafins, querubins e tronos. Serafins, querubins e tronos. Esta é a primeira hierarquia. Vamos lá? Esse nível de pirâmide hierárquica é formada pelos santos anjos que estão em maior contato com Deus, dedicam-se ao amor, glorificação e adoração pelo Criador, numa constante e infinita eloquência. Aqui os serafins, vamos falar um pouquinho sobre os serafins. A palavra é serafins. A raiz da palavra no grego, que quer dizer seraf, que significa consumir com fogo, ou aqueles que ardem em fogo, ou aqueles que queimam completamente. A palavra arder, aquele que arde, significa queimar completamente. Os serafins são, portanto, agentes de purificação pelo fogo e são conhecidos como anjos de 6 asas. 6 anjos de 6 asas, envolvidos por chamas. Segundo o conceito hebraico, os serafins não são apenas uma figura que queima, mas também que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Criador. Agora preste bem atenção, antes de lermos Isaías capítulo 6, que é o único lugar na Bíblia que fala dos serafins. Depois nós vamos ler Apocalipse 4, também 6 e 9. Mas olha só, eu já vou adiantar aqui, porque muita gente pergunta: anjo tem asa? Bom, a única
classe de anjos que na Bíblia demonstra e comprova que eles têm asas, e eu creio que essas asas são literais, são serafins e querubins, somente essas duas classes, tá? Porque os demais a Bíblia não menciona, então os demais não têm, os outros anjos não têm asa. Os únicos anjos que têm asas, e a Bíblia declara isso, são os serafins e os querubins. Agora você pode pensar, e alguém pode querer estar entrando em contradição comigo agora, por eu falar que essas duas categorias de anjos têm asas. Claro que tem, porque se não tivesse, a Bíblia não ia declarar que os serafins tinham 6 asas, que com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam. Se eles não tivessem asas, como vai se interpretar isso aí? Que com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Sinal que eles têm asas. Eles têm asas. E os querubins, que tem 4 asas. Os querubins têm 4 asas. Vamos falar dele daqui a pouco, né? 4 asas. Por quê? Porque os querubins, eles movem com o trono de Deus. Eles levam dá para parecer assim que o trono de Deus é feito pelos querubins, e onde Deus quer ir, Ele vai sobre os querubins, e na Bíblia fala sobre isso. Depois a gente fala sobre este assunto. Vamos ler Isaías 6, 1 a 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Muito bem. Apocalipse 4, 6 a 9. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por cima e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono e ao que vive para todo sempre. Amém. Então está constatado aí pela Bíblia que a única categoria de anjos no céu que tem asas são serafins e querubins. Vamos falar um pouquinho sobre os querubins. Querubins são seres sobrenaturais que revelam a glória de Deus. Da Ezequiel capítulo 4, capítulo 10, versículo 1 a 4,
que nós vamos ler, mas aguarda um pouco aí. Em 2 Samuel 6:2, depois capítulo 22, versículo 11, em 2 Crônicas 3, versículo 10, eles são os querubins, eles são os guardiões dos mistérios de Deus e do seu trono. Então vamos encontrar isso aí em Salmo 80, versículo 1. Depois nós vamos falar. Vamos ver aí os serafins, seres sobrenaturais que revelam a glória de Deus. Ezequiel 10, 1 a 4. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho fino, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Amém. Viu? Eles revelando aí a glória do Senhor. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel 6, versículo 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, para levantarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Isto. Capítulo 22, versículo 11. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Olha, e subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Está vendo aí? Subiu um querubim e voou. Então, por isso que as únicas duas características de anjos que a Bíblia comprova que tem asas são serafins e querubins. Vamos continuar? Segundo livro dos Crônicas, capítulo 3, versículo 10. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel e cobriu-os de ouro. Amém. Então, eles são guardiões também dos mistérios de Deus e do seu trono. Salmo 80, versículo 1. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins e resplandece. Por isso que eu digo, tu que assentas sobre os querubins e resplandece. Por isso que eu digo que os querubins é eles que formam o trono de Deus. Eles podem locomover. Esse trono de Deus é móvel. E eles podem locomover este trono para onde Deus queira que eles vão. Muito bem. 99, Salmo 99, versículo 1. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado
entre os querubins, comova-se a terra. Olha, ele está entronizado entre os querubins. Amém. Isaías 37, versículo 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Viu como está tudo comprovando na Bíblia que os querubins, eles que formam o trono de Deus? Vamos ver mais um pouco, Ezequiel 1, 26 a 28. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos teus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. E vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isto, caí sobre o meu rosto e vi a voz de quem falava. Amém. Muito bem, os querubins são eles, são os querubins que ficam responsáveis por guardar o símbolo da árvore, o símbolo da vida eterna, que é a árvore da vida. A árvore da vida. Vamos passar de página para a página de número 24. Página de número 24. Então os querubins têm uma responsabilidade também de guardar a árvore da vida e o jardim, lá no jardim do Éden. Encontramos isso em Gênesis 3 e 24. Eles possuem 4 asas, 4 rostos e muitos olhos. Gênesis 3 e 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Comparando com Ezequiel 1, 4 a 14. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía entre o fogo, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas, e uniam-se as suas asas uma à outra, e não se viram quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rostos de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma das outras, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andavam diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais,
O seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e o fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam e tornavam-se à semelhança dos relâmpagos. Amém. Nós temos aí o capítulo 10 também, versículo 9 a 22, mas não vamos ler não. Os irmãos leiam em casa, tá? Não deixe de ler, tá? Vamos continuar. Vamos falar sobre a terceira categoria aqui da primeira hierarquia, né? A primeira categoria é os serafins, a segunda categoria é os querubins, e a terceira categoria aqui são os tronos, que foram descritos como redemoinho de luz, que mantém o trono do Criador por meio do som. Por isso são considerados os músicos celestiais, os anjos. Tronos são os músicos celestiais, e estão sempre com cítaras ou harpas em suas mãos. Eles ajudam a manter a segurança do poder de Deus, acolhem em si a grandeza de Deus e transmitem aos santos anjos de níveis inferior de luz. Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Muito bem. Leiamos, portanto, também 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Isso, potências aí, está falando de tronos. Amém? Nós vamos dar uma paradinha aqui para um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos falando sobre a segunda hierarquia. Amém? Até daqui um pouquinho, se Deus assim nos permitir.